na nossa região. CBN Campinas. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui para nos ajudar a analisar os fatos políticos da nossa região. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia aos nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, muito Bruno. Bom dia, Bruno. A gente vem acompanhando os reflexos da chuvarada aqui na nossa região, como os municípios vêm sendo afetados, população, principalmente Montemor, Santa Bárbara, também de Capivari, sentindo os efeitos, com pessoas aí que tiveram as casas alagadas, tiveram que sair, estão em abrigos, casas de parentes. Tivemos registro, confirmação de uma morte também em decorrência da chuva, e é esse pedido, né, dos municípios nesse diálogo com o governo do estado manifestando que vai apoiar para obras de macrodrenagem, mas entender, Bruno, até quando vão ter essas reuniões, essas discussões e na forma prática a gente vendo essas tragédias. Ô Sandra, você vai lembrar, você, o Felipe, todos os nossos ouvintes, que quando nós entrevistamos o prefeito Dário da última vez, eu fiz justamente essa pergunta para ele, dando uma cutucada, né? Ele até ficou incomodado na ocasião ali, deu uma resposta, né? Dizendo, olha, não dá para basicamente o município fazer nada sozinho, nós precisamos entender que isso é um problema que tem que envolver o governo federal, o governo estadual, tem que envolver todo mundo porque não tem recurso. Ele tem razão, de fato não tem recurso, né? Nenhum município vai dar conta sozinho de resolver problema de obra de macrodrenagem, até porque são obras milionárias, né? Em alguns casos exigem estudos mais técnicos para poder compreender a viabilidade, né? De como você fazer esse escoamento, qual é o impacto. Em alguns casos, para resolver até o problema, teria que fazer a retirada ali da população, de comércios locais, enfim. Você tem sempre uma grande dificuldade relacionada a esse tipo de obra, fora o transtorno que causa, fora o tempo que demora também ao longo da sua execução, e às vezes vem mais chuva e gera mais dor de cabeça, mais problema, até o problema em si ser resolvido, o inicial, né? O que eu penso, Sandra? Eu penso que, infelizmente, se trata de uma questão a curto prazo insolúvel, né? É duro falar isso para as pessoas, é complicado trazer essa mensagem, mas a realidade é essa. É um problema insolúvel em alguns pontos, né? É claro que eu digo alguns pontos porque cada um dos pontos de alagamento, cada um dos pontos que dá mais dor de cabeça tem características específicas, né? Algumas das obras são até relativamente mais fáceis de serem feitas, outros há uma dificuldade maior de você conseguir realizá-las, né? E fica muito mais nessa diz que me diz, vou sentar, vou conversar, tomar um café, ver o projeto, ver se tem recurso, mas efetivamente não tem recurso suficiente para resolver todos esses problemas. É disso que se trata, né? E aí o que as prefeituras têm que tentar fazer? Elaborar os projetos, buscar os recursos e mostrar a maior necessidade. O governador, né, os deputados em Brasília, né, os ministros de estado vão avaliar e vão ver, diante da situação do que tem, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, qual é a prioridade e qual não é a prioridade, né? Porque realizar essas obras, no caso da maior parte das cidades, agora que nós estamos falando das cidades paulistas, hein? Significa comprometer praticamente quase todo o orçamento do município para dar conta de resolvê-las em definitivo. E aí quem vai fazer isso? Uma que não tem como, não dá. Não tem de onde você tirar dinheiro. Você pega o orçamento, por exemplo, mas 60% dele já está ali, todo ele comprometido para manutenção dos servidores, né? Para o pagamento ali do funcionamento da máquina do Estado como um todo. Quando você vai olhar para a margem de investimento, que é o que efetivamente tem para poder investir, gastar, fazer, mesmo obtendo recurso, mesmo fazendo financiamentos para que a longo prazo se pague isso, é muito difícil, né? Então acho que é o tipo de assunto que assim, a gente sempre espera uma boa vontade dos políticos, a gente sempre espera que tenha projetos que sejam eficientes para poder captar esses recursos, mas a gente infelizmente lida com a realidade que entra ano, sai ano, é um drama, é um dilema. O município sozinho não tem como fazer, o governo do estado, se for atender a cada um dos prefeitos que passam o chapéu ali no palácio, né, dos bandeirantes, não vai ter dinheiro para fazer mais nada, porque todas as cidades têm esse problema, e o governo federal tem que olhar para um Brasil que tem uma estrutura, uma infraestrutura completamente desigual entre as regiões. Então, é uma solução quase que um tanto quanto insolúvel, infelizmente, Sandra. E aí a gente pega esse exemplo, né, da infraestrutura, mas a gente passa por uma outra demanda também que frequentemente chega num momento de crise, que é da superlotação dos hospitais, né, com falta aí de leitos ou de recursos para poder dar sequência do atendimento mais seguro para a população. Tivemos aí a situação do município de Campinas,
que emitiu, pelo menos o Hospital da PUC, sobre essa situação, né, de crítica que pode até aí ter que interromper cirurgias, né, por falta de leitos. O município de Campinas também tentando esse diálogo com o Estado para tentar resolver essa situação. Nesse caso, talvez seria mais simples, Bruno? Nesse caso, talvez possa ser um pouco mais simples, porque simples assim, né? Entre aspas, né? Mas eu acho que pode ser um caso mais facilmente resolvível, vamos dizer assim, né? De uma resolução mais fácil, porque aí você consegue ter uma intervenção e consegue alocar recursos para poder gerar a necessidade que o hospital tem para ter a estrutura ali disponível, o que tiver faltando, vamos dizer assim, para garantir o acesso das pessoas a essa vaga como um todo. Aliás, muitos dos prefeitos foram eleitos a partir dessa plataforma, né, Sandra? Foram muito cobrados pela questão de saúde, também não é novidade para ninguém, que as pressões dentro dessa área para os prefeitos têm sido intensas, né? Quando questionado também, lembrando aqui, o próprio Dário disse, né, que ia ter uma atenção mais especial ainda para a saúde, que precisa de mais investimento, que faria essa peregrinação também, principalmente junto ao governo do estado, na busca dos recursos suficientes para ampliar leitos, para poder equipar o hospital, para ter recursos como um todo, e a gente fica na expectativa de que isso funcione. É mais fácil isso, não tenha dúvidas, né, do que quando comparado a uma obra, por exemplo, como a gente estava citando aqui, de uma macrodrenagem, porque aí você consegue, através de convênios, através, né, dessas negociações políticas, por vezes resolver um problema pontual. Não talvez da maneira completamente satisfatória, mas pelo menos minimizando um pouco mais aí os problemas relacionados ao atendimento médico hospitalar como um todo. Bruno, dando uma passada também para as discussões na Câmara, tem aí o pedido da criação de uma frente parlamentar para debater a modernização e reestruturação dos cemitérios públicos aqui de Campinas. Pois é, a Salbete está puxando esse debate, essa discussão, né? Lembrando aqui para o nosso querido ouvinte, quando a gente fala em frente parlamentar, a gente está falando de uma forma ali de politicamente os vereadores se organizarem para poderem dar visibilidade a um determinado tema, né? A uma determinada situação que geralmente aponta para um problema público. No caso, o argumento do parlamentar é que há uma necessidade de modernização de uma estrutura que é uma estrutura muito antiga, né? Uma estrutura que eu digo assim, em termos de atendimento, né, de serviço prestado, né, da administração dos cemitérios como um todo, da questão dos sepultamentos e por aí vai. É um tema de interesse, obviamente, do município, porque também passa por uma política que é de responsabilidade local municipal, mas passa também por algo que tem uma capacidade arrecadatória, vamos nos lembrar aqui, né? E de acordo aí com o parlamentar que está endossando a criação dessa frente, que tem o objetivo de levar esse assunto ao debate, ele fala que é necessário modernizar. Mas aí, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, eu fico pensando, o que implica essa modernização? Como ela se daria? É a adoção de um novo modelo? É abrir, por exemplo, a porta para acontecer algo parecido com o que aconteceu na capital, né, que foi o fato de transferir para a iniciativa privada, por exemplo, a gestão desses cemitérios, né? Quais são os prós, quais são os contras? Então a gente espera, né, fortemente que a frente parlamentar, ao avançar sobre essa discussão, ao trazer pessoas interessadas da sociedade civil organizada, ao trazer, né, os indivíduos que hoje estão trabalhando nessa frente, membros do poder público, a gente possa entender um pouco mais quais são os reais objetivos da criação dessa frente como um todo, né? Bruno, aí a gente acompanhando um pouco mais de perto, né? A Câmara também tem um olhar atento da população e até sobre algumas falas que são polêmicas em plenário. O Felipe Pereira tem aqui com a gente. Um ouvinte provocou a gente para essa questão. É uma fala do vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, durante o uso da tribuna na segunda-feira, na Câmara de Vereadores. Ele estava falando sobre um evento que aconteceu no Satélite Íris, que tinha sido tudo bem, que não tinha acontecido nenhum caso de violência. Ele citou também a história do show da Anitta aqui em Campinas no fim de semana. E aí, em um determinado momento, ele falou isso que nós vamos ouvir. Primeiro eu vou atender meus amiguinhos, que são meus amigos, aqueles que me confiaram. Depois aí eu vou atender eles. Mas ser vereador de Campinas, você tem que ter todo mundo. O nego meteu o pau em mim, criticou nas redes sociais, não votou, fez campanha contra eu, e o vereador vai lá ajudar ele. Não é assim não. Eu vou ajudar se sobrar tempo. Estou aqui para trabalhar para toda a cidade de Campinas. Mas primeiro, aqueles que realmente acreditaram nesse vereador aqui. Que eu tive gente do meu bairro
que virou as costas para mim. E hoje já foi hoje já foi na minha casa pedir para poder arrumar a rua dele. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Tem muito lugar para arrumar. Depois que eu arrumar, vou arrumar a sua. Verbalizando isso, como que a gente pode, né, também analisar, Bruno? Porque é aquilo, né? Depois de verbalizado, né, o que se pensa o vereador, acaba de alguma forma impactando. Ô Sandra, eu lembrei agora, nessa fala do vereador, de um princípio que era característico da República Velha no Brasil, que cá entre nós era onde existia uma série de fraudes, de problemas relacionados ao sistema representativo, que começava de um ciclo de relações de favor que se estendia do município, né, saía do município e se estendia à época, né, dentro daquelas condições ainda iniciais da República no Brasil, até a presidência da República. E essa máxima, Felipe Pereira, Sandra, queridos ouvintes, atenção, você já deve ter ouvido isso em algum momento, né? Dizia o seguinte: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei, né? Ou seja, o vereador parece repetir um antigo jargão que a própria resposta dele já diz, né? Se estiver comigo, pode ter certeza que ele vai garantir influência, capacidade de execução política, solicitações, pedidos, etc. E aqueles que não concordam com ele, né? Ele vai deixar esperando, minguando, né, no banco. Que princípio mais antirrepublicano, com todo respeito ao parlamentar, né? Aqueles que são eleitos têm que entender que faz parte do jogo, críticas, oposição, os que não concordam, aqueles que vão colocar o dedo na ferida, vão apontar e vão entender que o seu trabalho não é feito de maneira qualificada. Como é que você responde a essas pessoas? Trabalhando, apresentando projetos, fazendo a sua função, cumprindo com aquilo que é esperado de um nobre edil, né? Então, vamos ver, né? Tomara que só esteja nesse plano inicial e seja apenas um deslize, né? Não seja uma conduta a ser levada adiante. Política se faz com a cabeça, não com o fígado. Bruno Silva, ficamos por aqui hoje, desejando aí uma ótima quarta-feira para você. Eu agradeço, gente. Abração para você, Sandra. Abraço, Felipe Pereira. Abraço aos nossos queridos ouvintes e em tempo ainda, né? Adorei a paleta de cores cinza bordô de vocês, para quem nos acompanha pelas redes sociais também. Um forte abraço e até amanhã. Obrigada, Bruno. Até amanhã. CBN, a rádio que toca notícias.